Olá a todos, meu nome é Luiz Henrique Marins. Eu vou aqui apresentar um pouco sobre a minha jornada acadêmica, antes de apresentar sobre o meu trabalho. Atualmente estou cursando Direito na USP, tenho outras graduações já, sou graduado em Ciências da Natureza pela USP, tenho Biologia pela Univesp, Pedagogia e Filosofia pela Universidade Metropolitana de Santos e Geografia pela Campus Sales. Dentro disso também eu tenho um mestrado em Ensino e História de Ciências da Terra pela Unicamp e tenho 3 pós-graduação, que uma é em Direito Educacional, outra é na área de Educação Ambiental, que eu sempre tive áreas correlatadas à área de educação, tanto com a área ambiental, e também tenho uma pós-graduação na área de Educação à Distância. Então, sempre tive envolvido com essas questões de educação e tecnologia, educação à distância. Sempre tive trabalhos publicados na área de tecnologia de informação e tecnologia de comunicação. Então, o meu trabalho ele visa concentrar a gestão e as políticas educacionais que englobam os contextos que a gente vive hoje dentro dessas tecnologias digitais de informação e de comunicação. Dentro disso, o meu trabalho vai abordar essa intersecção entre a gestão educacional e as políticas públicas, as transformações dessas tecnologias educacionais, e as oportunidades e os desafios, como a integração das TDICs e as políticas eficazes, né? Com isso, a gente vai acabar gerando alguns benefícios, né? Como o acesso, ele acaba sendo expandido ao conhecimento, personalização da aprendizagem, colaboração entre alunos e professores, mas a gente tem que estar sempre em vista algumas preocupações que a gente vai abordar aqui também, que é o acesso equitativo, a segurança de dados, a resistência a certas mudanças de hábito com a sala de aula, um lugar fechado, ou essa resistência à mudança para a tecnologia, né? Então, a gente percebe muito que tem essas preocupações, principalmente com os alunos de educação jovens e adultos, que eles têm uma resistência à mudança, à inclusão dentro dele. Então, é necessário a gente ter essas preocupações e existem umas estratégias que a gente vai trabalhar para tentar diminuir essas preocupações, como, por exemplo, o investimento na infraestrutura, o desenvolvimento profissional dos educadores e quais são essas políticas que são abrangentes, né? Então, qual é o papel central das TDICs na educação hoje? Um desses papéis é a transformação do ensino e da aprendizagem, né? Então, como abordamos no trabalho, é necessário que haja uma integração das TDICs na área de gestão educacional. E essa gestão educacional, ela vai ser crucial para tomadas de decisões e estratégias sobre a tecnologia, sobre como a gente pode alcançar esses recursos e como a gente deve direcionar esses recursos, também o desenvolvimento profissional dos docentes e a avaliação do impacto que isso vai gerar através das tecnologias de comunicação, né, e integração. Nesse sentido, é necessário nós professores, nós educadores, a gente pensar qual é o papel das políticas educacionais que a gente vive hoje, qual é a infraestrutura tecnológica que as escolas têm, que nós temos, que as universidades têm, e qual é o desenvolvimento profissional dos educadores, dos professores, enquanto o acesso quantitativo e a segurança online também. Então, devemos pensar se os professores, tanto de escolas públicas, escolas particulares ou de universidades, eles estão trabalhando esse desenvolvimento profissional, se eles estão se desenvolvendo para que alcancem um desempenho maior dos educadores, e quais são essas políticas públicas, o papel dessas políticas para que haja essa integração dos profissionais e dos educadores. Então, nesse sentido, a gente tem que pensar numa relevância jurídica, né? Então, assim, qual é os cumprimentos das leis e os regulamentos que elas têm para que haja um cumprimento dessas tecnologias, dessas formações,
desse levantamento de base financeira, na distribuição, né, dos recursos de dados que foi discutido, e qual é a proteção de dados que está sendo propondo aqui, né? Então, a gente vai falar um pouco sobre a LGPD, que é a Lei de Proteção de Dados, e quanto isso é necessário para os educadores, né? E também, quando você trabalha com a criança, através de filmagens, através de fotografias, através de vídeos, toda essa tecnologia que a gente pode direcionar em volta à informação, à comunicação, que são esse contexto, o quanto ele pode influenciar ou prejudicar o próprio professor quando ele acaba expondo alguns alunos ou ele se expondo. Então, então é necessário que haja um cumprimento das leis de proteção de dados, né? E também a acessibilidade digital e as leis de licitação, né? Que são necessários que os docentes possam conhecer e entender mais também, não só sobre o ambiente digital, mas também sobre as leis de licitações que são atribuídos às responsabilidades dessas políticas educacionais. Então, é responsabilidade dos gestores. Então, acompanhar tanto a segurança dos professores, a privacidade dos dados desses professores, a conformidade com a legislação e criando um ambiente educacional seguro e eficaz. Hoje, a gente encontra vários desafios na integração das TDICs na educação, que é principalmente os investimentos em infraestrutura, então acaba sendo responsabilidade do gestor. Então temos que analisar as políticas públicas que envolvem esses investimentos e como o gestor ele acaba distribuindo esses recursos, né? Então a gente pode perceber que acaba tendo uma limitação de recurso e um cumprimento das diretrizes de bases da LDB, né? E quanto isso é necessário, né, que haja um investimento em estrutura, infraestrutura, tendo equipamentos necessários que o professor possa trabalhar com seus alunos e de maneira equitativa através da sua formação. Com isso, você consegue garantir o direito à educação e de qualidade, que é proposto pelo ECA, e as disparidades educacionais que a gente encontra. Então, podemos observar que, como envolve políticas públicas, a gestão escolar, toda aquela gestão, os professores e os alunos, desde a base de cima do governo federal até a base dos municípios, atingindo os educandos, existe uma certa resistência a essa mudança, né? Então, é necessário que parte dessa formação dos professores ela seja continuada, que os gestores educacionais eles possam trazer uma mudança e uma captação de usos dessas TDICs, né? Então, qual é o arcabouço legal sólido que a gente pode trabalhar aqui? Principalmente, a gente tem que trabalhar a LDB, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, porque as pessoas com deficiência elas têm mais dificuldades ainda, encontram mais resistências ainda, e é necessário uma formação ainda maior ainda dos profissionais para que essas crianças possam ter uma qualidade, uma equitatividade, trabalhando as TDICs, as tecnologias. Assim, a gente abrange tanto o Estatuto com a Pessoa com Deficiência, o Estatuto da Criança e do Adolescente e a LDB. E com isso, a gente pode perceber uma mudança na formação continuada para os professores. E com isso, a gente acaba alinhando com a Base Nacional Comum Curricular. E dessa maneira, a gente acaba promovendo uma certa inovação dentro das escolas, através das práticas pedagógicas criativas, as parcerias com o setor público e privado. E com isso a gente alcança, então, os benefícios da integração das TDICs na educação. Então, para que a gente alcance esses benefícios, é necessário que tenhamos um acesso expandido dos recursos educacionais globais
tanto materiais didáticos interativos, e daí dessa maneira a gente vai acabar tendo a personalização da aprendizagem, os ambientes de aprendizagem inclusivos, a progressão automática dos estudantes e também uma colaboração facilitada, que vai trabalhar a comunicação instantânea, o desenvolvimento de habilidades socioemocionais. Então, para que a gente alcance esses benefícios, a gente tem que trabalhar certas estratégias para uma integração bem sucedida da TDIC. Uma delas é a gente pensar nas infraestruturas tecnológicas, os investimentos adequados, a equidade nos acessos à TDIC, o desenvolvimento profissional, a formação continuada para os educadores, com a capacitação técnica e pedagógica, e através disso a gente vai trabalhar a revisão curricular, a incorporação das competências digital e preparando elas para o século XXI. Com isso, o trabalho ele mostra que as políticas de uso responsáveis elas acabam se tornando muito positivas dentro das diretrizes para o uso dos dispositivos, a conscientização sobre segurança e cibernética. E como conclusão do nosso trabalho, a gente pode discutir, é importante que vocês leiam ele na íntegra, porque aqui é só uma apresentação mesmo, mas que todo o trabalho a gente conseguiu abordar de forma colaborativa através dos envolvimento dos gestores, professores, formuladores de políticas públicas, pais e alunos. Então, é necessário que tenha esse envolvimento para que haja o alcançamento, alcançando melhor as plataformas de tecnologias e de comunicação. E com isso a gente acaba aproveitando mais os benefícios que a TDIC traz para a gente, né? E quando a gente pensa nisso, quando tanto os gestores quanto os professores, os formuladores das políticas públicas possam pensar junto com os pais e os alunos de forma colaborativa, a gente acaba transformando radical a educação e preparando principalmente para um sucesso em um mundo totalmente digital e conectado que a gente vive atualmente. Aqui tá as referências. Estou aberto às perguntas e respostas. Então, de qualquer forma, vocês podem entrar em contato comigo através do meu e-mail. E agradeço muito pela intenção.